Projeto SENADE. Curso Prevenção do Uso de Drogas. Capacitação para conselheiros e lideranças comunitárias. A função da droga. O que é droga? Sei lá, eu não sei explicar o que é droga, assim, não tem... A galera usa assim pra se divertir, pra curtir, É tudo aquilo em que, quando o corpo torna-se dependente dele, para mim é uma droga. As ditas drogas ilícitas, quando elas consumidas até mesmo em pequenas quantidades, elas afetam o comportamento humano, na capacidade de raciocínio, como na capacidade de enxergar a realidade. Tem droga que, tu vicia, tu se prejudica depois, acaba te botando lá no fundo do poço. Mas eu não sei, assim, definir o que é droga. A Organização Mundial da Saúde define droga como qualquer substância não produzida pelo organismo que tenha a propriedade de atuar sobre um ou mais de seus sistemas, causando alterações em seu funcionamento. Qualquer substância que não é produzida pelo organismo, a gente coloca como sendo um xenobiótico, né? Substâncias químicas não produzidas pelo organismo. Nós temos aí mais de 15 milhões de substâncias químicas no mundo. Nós não sabemos o efeito que essas substâncias, com muita propriedade, o impacto dessas substâncias no organismo das pessoas. Sabemos de poucas substâncias. Cafezinho é droga. O café, eu acho que o café não é uma droga, ele é um vício. Você vicia, porque do café já vem o fumo, que muita gente fuma e toma café. O café, para mim, é uma droga. Eu tomo café, mas a cafeína, com certeza, é uma droga. De certa forma, não ou sim, né? Porque o café também causa dependência. Termina de comer, você não fica sem o seu café. Então eu vejo também que o café é um vício, né? Álcool é droga? Cerveja, de certa forma, também não, porque se fosse uma droga, ela não estaria liberada perante o governo federal. Na minha família mesmo tem caso de alcoolismo, então a gente sabe como é. Então eu considero como uma droga sim. Tudo quanto é excesso começa a virar uma dependência e, para mim, no momento que se tornar uma dependência, é uma droga. Nós temos que começar a pensar mais sobre a bebida do alcoolismo, que não é tanto batido quanto a droga em geral. Uma questão importante a ser discutida sobre a droga é o modo, o contexto e a função do uso para a determinação dos efeitos para o indivíduo e a sociedade. Por que as pessoas usam drogas? As pessoas usam drogas porque elas são humanas, né? E o que significa ser humano? Ser humano significa ser atravessado por uma subjetividade, por um tempo, pelos sofrimentos da vida, pela angústia da morte. E esse humano, a gente precisa situá-lo num momento, num contexto sociocultural. E é aí que entra também a articulação desse humano com o social e a substância psicoativa. Então, pensar a questão das drogas e dos usos e da função das drogas na vida das pessoas é pensar sempre nessa interatividade. O uso de drogas é um uso civilizatório, na verdade. Todos os estudos antropológicos mostram que em todas as civilizações conhecidas sempre se utilizou substâncias psicoativas, ou seja, substâncias que alteram o funcionamento do sistema nervoso central. Portanto, pensar uma sociedade sem droga é praticamente uma utopia. Agora, logicamente que nós temos que pensar que tipo de drogas, como essas drogas têm, na verdade, uma relação com o contexto cultural. As drogas são consideradas psicoativas porque alteram o funcionamento do sistema nervoso central. Estas drogas podem ser depressoras da atividade mental, como o álcool, benzodiazepínicos e o solvente. Estimulantes da atividade mental, como a cafeína, a cocaína e o crack. E as perturbadoras da atividade mental, maconha, LSD, êxtase, santo daime. Drogas depressoras tendem a deixar o indivíduo mais para baixo, mais letárgico, mais devagar, menos perceptivo. Drogas estimulantes, elas deixam o indivíduo, como a cocaína, por exemplo, deixam o indivíduo mais agitado, mais
hiperativado, hiperativo, né? Drogas perturbadoras podem fazer com que o indivíduo perceba as coisas do ambiente de forma diferenciada. Ele pode ter alucinações, ele pode ter delírios, ele pode ficar com comportamento paranoico. É sempre importante lembrar que todas as drogas, elas têm efeitos periféricos também, né? Efeitos sobre o coração, sobre o pulmão, sobre os rins, sobre o aparelho digestório, enfim. Pesquisas sobre o consumo de drogas. Quando analisamos as pesquisas referentes ao consumo de drogas no Brasil, identificamos que as mais usadas são as drogas lícitas. O álcool é a droga mais consumida, seguida pelo cigarro e, em terceiro e quarto lugares, as drogas ilícitas, a maconha e o solvente. O crack, tema tão abordado pela mídia, representa 0,7% dos usuários. A droga que teve maior aumento de uso não foi o crack, não foi o álcool, não foi o cigarro. O maior aumento de uso foi dos psicoestimulantes, especificamente êxtase e derivados. As drogas sintéticas, são chamadas de drogas de festa, essas tiveram um aumento de mais de 100%. O crack teve um aumento bastante grande, ficou em segundo lugar, em torno de 75%, comparado a 2001. Outro fator que chama a atenção dos especialistas é a diferença de comportamento de consumo de drogas no Brasil em relação a outros países. No caso da maconha, podemos verificar que o consumo é menor do que em países como Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca, Espanha e Chile, porém superior à Bélgica e à Colômbia. A segunda droga ilícita com maior uso na vida do Brasil são os solventes, com porcentagens inferiores ao consumo nos Estados Unidos, mas superior a países como Espanha, Bélgica e Colômbia. Álcool. No estudo realizado em 2006 pela Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, SENAD, em parceria com a Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas, UNIAD, da Universidade Federal de São Paulo, dos entrevistados, 45% tinham problemas decorrentes do beber, sendo 58% homens e 26% mulheres. Bebi mais quando líder comunitária, fui por 8 anos, então mexendo com muitos projetos. Então, para chegar em casa, desvaziar o cérebro um pouco de tudo, né, do trabalho, de ser líder comunitária, de tantos processos, eu bebia para poder ter sono, para dormir, para relaxar, e acabava bebendo fora do limite, eu perdi o controle mesmo, né? Ele prejudica não só o funcionamento do nosso cérebro, mas também do nosso organismo como um todo. Ele potencializa doenças que são muito prevalentes na população, ele agrava quadros como, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes, né? Álcool, apesar de ilícito, não é uma droga leve, está longe de ser uma droga leve. Álcool e violência. No Brasil, dados do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, CEBRID, apontaram que 52% dos casos de violência doméstica estavam ligados ao consumo de álcool pelo espancador. O consumo abusivo de álcool é um importante facilitador de situações de violência, aumentando o risco de um indivíduo vir a cometer ou ser vítima de comportamentos violentos. Álcool e trânsito. No Brasil, a bebida alcoólica é apontada como um dos principais fatores responsáveis por acidentes de trânsito. Estes, por sua vez, são mais graves e com um índice de mortalidade maior. Isso significa que medidas estruturais, que às vezes são polêmicas, são fundamentais para ajudar. Então, a lei seca, a proibição de venda de álcool na beira de rodovias é fundamental para esse tipo de acidente. O álcool tem uma dimensão talvez maior do que a gente consiga medir, porque nem sempre a gente mede da maneira correta. A nova legislação, já em vigor desde dezembro do ano passado, de 2012, aumentou bastante a fiscalização, a lei mais rigorosa, o valor da multa, o trabalho da imprensa em cima da legislação da lei seca, ajudou bastante na redução desse número de acidentes. A legislação, ela existe, está aí para ser cumprida, e os motoristas precisam ficar mais conscientes em relação à embriaguez
e o volante. As diversas formas de atenção ao usuário de drogas. Projetos e programas de atenção ao usuário. CRAC. É possível vencer. O programa do governo federal trabalha a prevenção ao uso, a atenção integral ao usuário e o combate ao tráfico, articulando 3 eixos estruturantes. A prevenção, com a promoção de ações de educação, informação e capacitação. A autoridade, combatendo a oferta e promovendo o enfrentamento ao tráfico e às organizações criminosas. E o cuidado, com o objetivo de aumentar a oferta de serviços de tratamento e atenção ao usuário e seus familiares. Desde 2006 que nós temos uma nova legislação para o país que criou, ou melhor, que ampliou as ações do Sistema Nacional de Política sobre Drogas, mudou a atenção. O Estado brasileiro fez uma opção muito clara de voltar-se ao usuário dependente de drogas sob o olhar da saúde e da assistência social, retirando o olhar da ação policial. Esta mudança paradigmática foi fundamental e absolutamente estratégica. A Senad vem trabalhando com este novo cenário, com todo o cuidado na área de prevenção, na área de tratamento e na área de reinserção social. Uma das principais iniciativas públicas de atenção e cuidado aos usuários são os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, os CAPs-AD. Tem como objetivo oferecer atendimento à população, realizar acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários. Então, os CAPs vêm no sentido de fazer um tratamento aberto, junto com a comunidade, em que a pessoa já faça o tratamento inserida na comunidade e faça também o processo de reinserção, quando a pessoa está muito afastada ou isolada do convívio social. E a partir daí vai se trabalhar um projeto terapêutico para aquela pessoa. Cada pessoa vai ser montado um projeto de acordo com as necessidades dela, de acordo com o que o serviço pode oferecer e as articulações que a gente consegue fazer com outros espaços do território, né? Então, dentro desse projeto, a gente pode oferecer atendimentos individuais com os vários profissionais que a gente dispõe, como psiquiatra, psicólogo, assistente social, farmacêutico, equipe de enfermagem, médico clínico, enfim. O acolhimento no CAPs, ele funciona em todos os períodos. É o que a gente chama de um serviço porta aberta, porque as pessoas não necessitam de um encaminhamento para estar aqui, nem de outros locais de saúde, nem de outros serviços. Cada usuário aqui vai ter alguns profissionais que vão ser os técnicos de referência dessa pessoa, que vão acompanhar o tratamento mais de perto, que vão pensar o projeto terapêutico. Os participantes dos ateliês de artes têm a oportunidade de aliviar as tensões no momento de fissura e também trabalhar com a sua subjetividade, né, trabalhando conteúdos internos e numa possibilidade de trabalhar a imaginação com consciência, com saúde. Os profissionais que tem, eles ajudam muito a gente. Nossa, se não fosse eles, né? E a partir do posto eu comecei a redução de danos. Então, quando eu vim para o CAPs, daí eu já vim decidida mesmo a parar de vez, a não querer mais aquilo para mim. A gente precisa estar atendendo esses familiares, precisa tanto no sentido de que eles ajudem o usuário, apoiem no processo de tratamento, como também atender o sofrimento e a demanda desses familiares. E muitas vezes a família precisa de ajuda também. Foram diversas drogas, né? Maconha, cocaína e crack. Foram 20 anos. Eu venho 3 vezes por semana, né? No período de entrevista psiquiátrica, no caso, eu tinha um tratamento constante diário. Com a minha melhora, esses fatores vieram reduzindo pelo meu propósito, pela minha ambição, né? O foco principal é o tratamento ambulatorial, evitar a internação, é possível fazer desintoxicação sem internação, é um tratamento de longo prazo, muitas vezes pela vida toda, enfim. Então, trabalhar para a pessoa desenvolver essa autonomia de conseguir prevenir sua recaída, entender o processo da sua dependência e evitar isso é fundamental. As internações que eu saía de uma internação, a gente ficava desambientado, sem rumo, fora da internação. A gente ficava voando, não tinha um acompanhamento nem psicológico, nem psiquiátrico.
Isso levava aqui a recaída. Hoje eu me aguento mais limpo aqui com esse tratamento, porque é um apoio que a gente tem, um sustentáculo, né, dentro da sociedade. Nós vamos conhecer agora uma organização social de interesse público que desenvolve o projeto Quixote. Aqui também tem um CAPS AD e J, sendo que o CAPS Quixote é um dos primeiros no Brasil na especialidade álcool e drogas, voltado para a infância e a juventude. Na maioria das vezes, chegam encaminhadas por outros serviços da rede de proteção social, abrigos, poder judiciário, vara de infância, conselhos tutelares, também escolas. Elas chegam por vários canais, né? E a demanda é quase sempre a mesma, né? Uso droga, né? Às vezes nem a demanda do próprio atendido, é de alguém que acha que ele usa. O primeiro contato dos atendidos com o Quixote é o acolhimento. Neste gesto de escuta, a equipe busca identificar as demandas individuais. Uma demanda muito comum entre os atendidos pelo projeto é a inserção no mercado de trabalho. Aqui no mundo do trabalho, a gente também sonha, como Don Quixote sonhou, uma sociedade diferente para muita gente. Então a gente acredita que esse jovem que está aí também ele tem esse sonho, ele vai enfrentando esses moinhos gigantes, esses dragões, que são as dificuldades da vida que eles vão encontrando pelo caminho. Uma entrevista de emprego, uma falta de habilidade, uma falta de conhecimento técnico. O que na verdade a gente faz? A gente só conecta esse jovem com todas as possibilidades da cidade. As oficinas lúdicas de arte, dança, grafite, cultura, música, reciclagem, além de festas e passeios, proporcionam aos profissionais a identificação das demandas clínicas de cada criança ou adolescente. Para poder olhar a criança e o adolescente, é preciso que se tenha esse olhar mais global. Não só olhar para uma vertente da educação, ou só para uma vertente da clínica, ou só do social. Mas olhando esses três pilares como algo que é olhar a criança e o adolescente como um todo, globalmente. Então, essa é a proposta que a gente tem de trabalhar e a gente fazer essas interfaces internas para poder dar conta das questões que chegam. Que é de educação, que a educação normalmente tem o menino que chega com uma questão da escola, mas ele tem outras questões relacionadas a uma questão de um abuso, de uma violência doméstica. Os programas pedagógico e clínico estão articulados ao Programa de Atenção à Família, que promove oficinas para que as mães encontrem nesse espaço um lugar de escuta e de conversa, além de criar produtos para geração de renda e autoestima. A oficina ela tem como objetivo abrir espaços para outras relações, não é? Porque elas passam a ser mais próximas umas das outras. Nós hoje temos os grupos verbais que acontecem, então os grupos verbais são sempre pareados com um grupo de acolhimento de adolescentes ou de crianças, né? Então a criança chega no Quixote, ela entra para o grupo de crianças e a família entra simultaneamente para um grupo de pais. Outro programa desenvolvido pelo Quixote é o atendimento ao usuário de crack. Tem foco uma das populações mais vulneráveis atendidas pelo projeto. Toda criança prefere empinar pipa a pipar pedra. Pipar pedra aqui em São Paulo significa fumar crack. E conforme a gente vai dando também essas possibilidades de formas intensas, assim como a droga vem com uma forma intensa de refúgio para essa criança das situações que elas estão vivendo, a gente também oferece uma intensidade, uma paulada, e usamos a mesma expressão que eles usam aqui, dar uma paulada na pedra, a gente oferece uma paulada de contingências, de continências, de acolhimento, de uma relação verdadeira, de uma outra possibilidade de voltar a se relacionar com esse mundo adulto. O que obviamente não é simples e nenhum um processo retilíneo, até porque essas crianças todas, elas foram traídas pelo mundo dos adultos. Então, tentar restabelecer essa vinculação perpassa, sim, por muita violência. E aí, a dureza do trabalho está em suportar essa violência inicial e tentar traduzir com essa criança o que de fato é originária dessa violência e que outras formas de comunicação existem além da violência, seja ela física, verbal e, enfim, por aí que a gente segue.
A cooperação em rede, o campo dos possíveis. Uma forma de cooperação em rede é apresentada pelas redes de atenção à saúde, caracterizada por um conjunto de ações e serviços de saúde que são articulados em níveis de complexidade crescente com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. O que importa é aquela pessoa que naquele momento vem ao meu encontro e solicita o atendimento, o cuidado, um acolhimento. Esse acolhimento que a gente pensa é um acolhimento realmente diferenciado. É um acolhimento sem julgamento, sem preconceitos, sem nenhuma questão associada à moral. É um acolhimento de um técnico que compreende que a pessoa está em sofrimento e por isso vem ao meu encontro. E estando ao meu encontro, eu preciso compreender qual é a rede que existe ao meu redor. Desde a rede de saúde, a assistência social, a rede de educação, a rede comunitária, que muitas vezes a gente esquece de falar. As comunidades são celeiros de N especialidades. Nós temos todos os potenciais possíveis dentro das comunidades. Eu acho que o trabalho tem que ser feito fora do local de conforto. Sair da zona confortável e ir para a prática. Vivenciar a rua, vivenciar a escola, vivenciar a família e vivenciar principalmente o jovem. Pensar hoje o tratamento com usuários de droga é pensar a inclusão dele numa rede de serviços que vai desde a atenção básica, onde muitas vezes é a sua entrada no sistema de saúde, porque muitas vezes ele chega nesse sistema de saúde por uma comorbidade, como a gente diz, não diretamente pela sua problemática de droga, mas por algum outro problema de saúde que ele tem, até porque as pessoas têm dificuldade de falar dos seus problemas de uso de drogas. Junto à saúde, porque há problemas de saúde, nós precisamos cuidar das coisas que são do social. Nós precisamos pensar na economia, no trabalho, na educação, nós precisamos pensar na moradia, no transporte, em tudo isso que compõe uma grande teia, uma grande rede na qual os humanos se inserem e eventualmente adoecem. E nós não temos intenção nem de retirar, nem de levar uma boa nova, nem de levar a salvação aos usuários de drogas que vivem na rua, mas muito mais para possibilitar a eles a possibilidade de se tornarem visíveis. Quem são vocês? O que fazem? O que pensam? O que fazemos nós? O que pensamos nós? E desse diálogo entre os invisíveis, que são eles, e nós, os visíveis, surge a possibilidade, que eu costumo chamar de janelas possíveis para estas pessoas e para nós também. Quando a gente vai, por exemplo, para a atenção básica, a gente tem na atenção básica os profissionais da saúde, os agentes comunitários, o programa de saúde da família, mas nessa comunidade a gente vai ter os CRAs, que já é um dispositivo da assistência social, e a gente vai ter os agentes comunitários, a gente vai ter as escolas. Nós vamos ter dentro dessa comunidade uma série de dispositivos que precisam trabalhar de forma articulada. É preciso que esses atores, eles saibam, inclusive, reconhecer quais as situações que podem ser trabalhadas e tratadas no território, porque nem todo caso de uso de drogas demanda uma atenção especializada, tem usos, abusos e dependência, e nós vamos tratar as situações de dependência e serviços especializados, que são os CAPs, as redes que vão compor os espaços de internação, mas a atenção básica, ela precisa sim também acolher esse usuário de drogas, porque é lá na comunidade, naquela rede que pode ser formada, solidária, envolvendo a comunidade, uma rede que precisa ser acolhedora, que ele pode encontrar o ponto de apoio e outras possibilidades de vida. A gente faz visitas domiciliares e o reconhecimento do território, né? Então a gente pode fazer visita domiciliar de pessoas com as visitas já agendadas, né? Então tem visitas no caráter de atendimento domiciliar mesmo, mas também tem as idas ao território para reconhecimento do território, reconhecimento da rede. A ideia é que os usuários possam ser referenciados aos serviços de saúde a partir de uma lógica de corresponsabilidade, né? Então que se possa de alguma forma acompanhar essas famílias da maneira mais integral possível, a partir das relações entre os serviços que estão colocados na rede. Uma experiência intersetorial bem-sucedida. Programa Saúde na Escola.
O PSE é uma estratégia de integração da saúde e educação para o desenvolvimento da cidadania e da qualificação das políticas brasileiras. Promovem um espaço privilegiado que é a escola, práticas de promoção, prevenção da saúde e a construção de uma cultura de paz. A primeira abordagem do programa na escola é implementar uma oficina do programa Saúde na Escola, para que a gente entenda o que é esse programa, o que é essa intersetorialidade, como ela se dá e como ela é possível de ser feita. Então a gente propõe esse planejamento a partir da escola e uma oficina dentro das unidades educativas. A gente também promove reuniões mensais, que são os grupos intersetoriais de escuta, que a gente chama, onde a gente coloca o quê? Todo o grupo de uma área, de um território, para discutir as questões daquele território. E a partir da escola tem outros grupos que acontecem às vezes quinzenalmente, que são grupos daí de discussão de casos mais próximo mesmo da realidade. A gestão do PSE é centrada em ações compartilhadas e corresponsáveis, desenvolvidas por meio dos grupos de trabalho intersetoriais GTIs, numa construção em que tanto o planejamento quanto a execução das ações são realizados coletivamente, de forma a atender às necessidades e demandas locais, mediante análises e avaliações construídas intersetorialmente. Toda a gestão do programa, ela busca ser sempre intersetorial, para dirimir qualquer dificuldade. Porque para o médico é importante saber como essa criança está sendo vista na escola e quem é essa família. Então, ele precisa da escola, ele precisa da assistência social, para ele poder dar os encaminhamentos. A gente não lida só com uma meta dentro do programa, a gente tem diversas metas. Não adianta a gente trazer um trabalho, por exemplo, para falar de saúde sexual e reprodutiva, quando o principal problema da escola é droga. Então, a gente vai centrar a força naquilo ali, tanto em relação aos aspectos da educação, quanto da saúde, quanto da assistência social. A gente tem já no currículo escolar, já faz parte, algumas turmas já trabalham isso com o professor de sala de aula, mas para além disso, junto com o programa Saúde na Escola, a gente faz alguns trabalhos com projetos de intervenção em todas as salas de aula, com auxílio dos profissionais do posto de saúde, e faz atividades culturais com as famílias e com os alunos, tanto para trabalhar a questão da prevenção, como também para trabalhar a questão do conhecimento mesmo sobre as drogas e os entorpecentes. Eu acho que o fundamental para quem for trabalhar com drogas é esta ampliação do olhar para além da compreensão da droga em si. É entender a complexidade dessa situação, desse conjunto de fatores que vão desde fatores pessoais, passando pelo contexto social, passando pela cultura, pela nossa cultura de consumo, que faz com que a droga seja mais uma dessas coisas que a gente consuma, além de tantas outras. Então a gente tem que ter esse olhar multidimensional, porque é assim que a gente vai dar conta de toda a complexidade, né, como a gente fala, desta situação. O país precisa se apropriar de um debate sério e um debate sereno. O assunto é absolutamente complexo e exige uma postura de toda a sociedade brasileira com seriedade em torno do assunto. E ao lado disso, ações de prevenção. Esta é a grande estratégia nacional para a questão das drogas. Prevenção e de forma articulada. É o que nós buscamos.